Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o meu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicar em favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar mais uma vez, Deus. Santíssimo e amado Deus e glorioso Pai, te louvamos, Senhor, pela tua bênção e a tua graça de podermos ter a tua palavra em nossas mãos para ouvi-la, lê-la e aprender dela. Obrigado, Senhor, e pedimos que o Senhor fale no nosso coração. Use-nos como teus instrumentos, Senhor, para que possamos entender a palavra do Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir, e que o nosso coração neste momento tenha temor e tremor diante daquele que está presente nesse ensino, para oferecer a Ele o melhor e também ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando o parlamento inglês foi reunido lá pelo ano de 1545, aproximadamente aí, foi desenvolvido ali os documentos de fé, a exposição de fé, o catecismo, o catecismo menor, e também eles se preocuparam com o culto. Como é que os crentes deveriam cultuar o Senhor? Qual deveria ser a postura de um crente ao chegar na igreja, quanto ao local de culto,
quanto à sua vestimenta, quanto aos detalhes que envolvem o culto. E então nasceu o documento chamado O Diretório de Culto de Westminster. E vejam só essas palavras, que interessante isso lá atrás, no século XVI. Olha essas palavras. Prestem bem atenção, que são documentos de fé da nossa igreja. Quando a igreja se reúne para o culto público, as pessoas, tendo antes preparado seus corações para o mesmo, devem todas vir e tomar parte, não se ausentando das ordenanças públicas por negligência ou por pretexto de reuniões particulares. Que todos entrem no recinto da reunião, não com irreverência, e sim de maneira comedida e decorosa, tomando seus lugares sem mesuras, em direção um ao outro lado, ou outros movimentos de adoração. Os fiéis, estando reunidos, o ministro, depois de convocá-los solenemente à adoração do grande nome de Deus, deverá começar então o culto com oração. E aí mais à frente vai dizer assim: uma vez começando o culto público, as pessoas deverão dirigir todas as suas atenções a este culto, evitando ler qualquer coisa que não seja o que o ministro está lendo ou citando no momento, e abstendo-se sobretudo de todos os cochilos. Aqui não é cochilo de dormir, tá? É outras coisas, tá? Cochilos, consultas, saudações ou cumprimentos particulares a qualquer pessoa presente ou que estejam entrando, como também de todos os olhares fixos, cochilos e outros comportamentos indecorosos que possam perturbar o ministro ou as pessoas, ou impedir a si mesmo ou outros de cultuar a Deus. Se, por necessidade, as pessoas forem impedidas de estarem presentes no início do culto, não devem, ao entrar na igreja, se entreter em devoções pessoais, e sim, reverentemente, se comporem para se unir à congregação para a ordenança de Deus que esteja ocorrendo no momento. Vejam só, esse documento foi elaborado justamente para que o culto reformado tivesse um direcionamento, tivesse uma postura, para que tivesse uma ordem dentro do culto e não virasse uma bagunça, onde as pessoas chegam e cumprimentam umas a outras enquanto o louvor está sendo cantado, enquanto o ministro está lendo a palavra. Então elas se entregam com um monte de coisa, ou elas passam a ler outros trechos da Bíblia que não o que está sendo lido na liturgia, ou que ela navegue a sua mente por qualquer outro lugar que não seja o foco do culto. Então foi feito para isso. E o que isso tem a ver com o que nós lemos, meus irmãos? Justamente esse texto que nós lemos fala do culto que Deus aceita. E nós vamos ver que Deus não aceita qualquer tipo de culto. Não é qualquer tipo de culto que Deus aceita. Não é pelo fato de entrarmos em um estabelecimento chamado igreja e sentarmos em bancos ou cadeiras, cantarmos canções. Não significa que isso é um culto que Deus aceita. Então nós vamos ver aqui o porquê que Malaquias está escrevendo essa mensagem tão dura. Bom, antes da gente entrar ainda na exposição do texto, é importante nós lembrarmos algumas coisas, que Malaquias ele está situado ali entre o ano 500 e o ano 450 a.C. Provavelmente os acontecimentos de Malaquias se deu entre o ano 520 até 500 a.C. E nessa época o profeta Malaquias, então ele foi vocacionado por Deus, foi chamado por Deus para anunciar uma mensagem do próprio Deus para o povo de Judá, que estava vindo do cativeiro da Babilônia. E este povo que está vindo do cativeiro da Babilônia, que recebe essa mensagem, eles estão indo para o local que o templo já foi construído, como nós já vimos através do livro de Ageu e de Zacarias. O templo está reconstruído, porém o povo não estava obedecendo a palavra de Deus, a lei de Deus. O povo estava disperso quanto a obedecer a palavra de Deus. Então, qual era o estado daquele povo? Era irreverência, era um culto entregue ao Senhor de qualquer maneira. O povo não estava seguindo a palavra de Deus que eles tinham nas suas mãos, não estavam seguindo a lei do Senhor. Então era necessário que este povo
eles deixassem, abandonassem os seus pecados, abandonassem as suas maldades, e é por isso que Deus levanta o profeta Malaquias, para que ele seja então um instrumento de Deus, um oráculo do Senhor, para trazer esta mensagem dura contra o povo e também contra os sacerdotes. Por quê? Nós lemos que os sacerdotes, eles estavam trazendo ofertas estragadas ao Senhor. Eles estavam, além de negligenciar a educação e o ensino ao povo quanto a como servir a Deus, obedecendo a sua lei, esses sacerdotes estavam também trazendo animais com defeitos, estavam trazendo ofertas maculadas. E então o Senhor levanta Malaquias para justamente exortar também esses profetas, esses sacerdotes, para que eles se corrigissem e também entrassem no eixo, ou seja, deixassem os seus pecados. Malaquias então ele anuncia que o Senhor viria com uma missão, purificar o seu povo. Mas antes dessa purificação que Isaías fala que Deus vai fazer no meio do seu povo, e eles vão mudar de status, eles vão deixar de ser um povo pecador, Malaquias diz que Deus antes vai enviar alguém que prepare o caminho. Então nós já sabemos mais ou menos o que é isso, né? Haverá alguém que vai preparar o caminho, aquele que vai ajeitar o caminho para aquele que verdadeiramente vem para purificar. Nós vemos isso no Evangelho com a figura de João Batista e Jesus. Então, meus irmãos, a profecia aqui, ou a mensagem de Zacarias, é para que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Deus e apresentasse então ao Senhor um sacrifício, uma oferta pura, um sacrifício puro ao Senhor, e não maculasse o culto a Deus. Deus não estava aceitando aquilo. Eles podiam trazer o que quisessem, podiam cantar as melodias, podiam fazer os seus rituais, mas Deus não estava aceitando aquele culto. E então nós vemos também outra coisa importante no livro de Malaquias, meus irmãos, que é justamente que o título de profeta do Antigo Testamento estava se esvaiando rapidamente, estava se acabando. Malaquias é o último profeta, podemos assim dizer, do Antigo Testamento, né? O último que precede João, que é o último profeta de fato. E depois então ficaríamos aí 400 anos aproximadamente sem Deus falar com o povo, mas ainda era preciso que, como se fosse uma última vez, Deus falasse àquele povo, e então era necessário que Malaquias fosse levantado como o último profeta do Antigo Testamento, ou antes da vinda de Jesus Cristo, para trazer a mensagem do Senhor. E esta revelação divina que Malaquias traria, ela tinha um propósito. O propósito era conserto. Nós podemos resumir com essa palavra, conserto. Deus estava exigindo que o seu povo se consertasse, que o seu povo parasse de pecar, que o seu povo parasse de ofender ao Senhor com os seus pecados. E quais pecados, meus irmãos? Quando a gente fala de pecados do povo de Israel, parece-me que nós só lembramos da idolatria que aquele povo cometia. Mas olha só a lista de pecados que esse povo tinha. Primeiro, eles profanaram o templo do Senhor com ofertas maculadas. Eles estavam cometendo negligência das observâncias ordenadas por Moisés. Eles deixaram de observar a lei de Moisés, então eles estavam sendo negligentes com a palavra de Deus. Eles estavam retendo o dízimo do Senhor. Nós leremos isso no capítulo 3. Eles estavam apresentando ofertas ilícitas e ofertas desprezíveis no altar do Senhor Deus. E eles estavam também cometendo descuido na observância do sábado. E também estavam cometendo um pecado que Deus condenou, que é o casamento misto com um povo idólatra, que era algo que eles consideravam comum. Então esses temas, meus irmãos, fizeram com que esse povo fizesse com que Deus se irasse contra eles. E então Deus levanta esse último profeta para dar um último aviso antes desse povo ser realmente peneirado ou passar pela punição divina. Então, o que nós poderíamos esperar, ou o que aquele povo poderia esperar, melhor dizendo,
com essa última profecia através do servo do Senhor, né? Poderíamos esperar que Malaquias dissesse para aquele povo: olha, se consegue, Deus está falando mais uma vez, né? Vocês estão ouvindo a voz do soberano, parem de pecar, parem de oferecer um culto irracional a Deus, parem de oferecer qualquer coisa para o Senhor merece o melhor, o Senhor merece a nossa primazia, porque se nós não fizermos assim, o juízo vai vir. Mas, meus irmãos, contudo, nós vamos ver ao longo da mensagem do livro de Malaquias, e ao longo desse livro, nós vamos perceber que está contida não só o juízo de Deus sobre aquele povo, mas também há, da parte de Deus, bênçãos para aqueles que se arrependerem, aqueles que deixarem o erro, aqueles que se voltarem para a palavra do Senhor. Eles usufruirão das bênçãos de Deus, e Deus até desafia eles, dizendo assim: olha, vocês podem fazer prova de mim, porque eu vou abençoar vocês. Então, meus irmãos, aqueles que se arrependem, eles têm a bênção de Deus. E a grande pergunta que nós fazemos quando lemos esses 4 capítulos de Malaquias é: Deus se agrada com qualquer tipo de culto? Deus se agrada com qualquer coisa que é apresentada dentro da igreja? Bom, é uma pergunta que talvez nós já sabemos e respondemos ela de bate-pronto, claro, já foi dito que não, mas quando nós olhamos para a igreja hoje, em suas várias facetas, nós vemos uma miscelânea de coisas acontecendo em locais que agregam um povo, o que chamam de culto. E a pergunta, quando nós olhamos para certa coisa, é: Deus aceita isso? Deus aceita aquilo? O que é que Deus aceita? Meus irmãos, claro que a resposta óbvia é: Deus não aceita qualquer culto. Deus não aceita qualquer culto. Por quê? Porque Deus não é qualquer um. Deus não é qualquer um. Deus não é um amigão carente, né, a quem nós podemos desprezar e sempre podemos voltar correndo para Ele e Ele vai nos dar a atenção. Deus não é alguém carente. Deus não é esse amigão que estão promovendo por aí. Deus não é essa pessoa carente que os falsos profetas pregam. Deus, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus da aliança, o Senhor dos exércitos. E essa expressão, Senhor dos exércitos, é uma expressão que o profeta usa bastante aqui, porque é como Deus se refere àquele povo, dizendo: eu não sou qualquer um, eu sou o Senhor dos exércitos. Com isso, o Senhor quer dizer que Ele manda nos exércitos humanos. Ele é o Senhor dos exércitos das estrelas, do cosmos, e Ele é o Senhor dos exércitos angelicais. Ele é o Senhor de todos os exércitos. Ele é o Senhor do universo. Ele também se apresenta nesse texto, meus irmãos, como aquele que merece a devida honra, aquele que merece o devido louvor. E ele se coloca numa figura de um pai que deveria receber respeito dos seus filhos, e também se coloca como um Senhor justo que deveria receber respeito e devoções daqueles que são seus servos. O Senhor é o grande rei. O nome dele é terrível entre todas as nações, e é assim que ele deveria ser tratado, com todo o respeito. Mas, meus irmãos, talvez a pergunta desse povo seja a pergunta de muitos crentes hoje: mas por que nós temos ofendido a Deus? Eu entrego os meus dízimos, eu cultuo, eu vou na igreja toda semana, mas o que nos agrada a Deus? Notem que isso é muito interessante. Essa pergunta não é uma pergunta que ficou lá no passado, é uma pergunta que ela continua ainda na boca das pessoas. Não, Deus se agrada de mim, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu sou uma pessoa ativa na igreja, tudo. Meus irmãos, o problema é que nós tratamos Deus como se Deus fosse um ser sentimental, alguém que é como uma criança que você dá uma bala para ela e ela fica contente. É como um empregado que você vai lá e nunca traz o salário dele, paga em dia e fica muito feliz com aquela mixaria que ele recebe. Deus
não é esse ser sentimental. A atitude daquele povo, meus irmãos, não eram compatíveis com a grandeza de Deus, e talvez as nossas atitudes não sejam compatíveis com a grandeza de Deus. Talvez nós estejamos entregando a Deus balas, juquinhas, né? Quem tem experiência sabe aí, que eram gostosas. Talvez nós estejamos oferecendo a Deus uma bala qualquer e saindo pomposo dizendo: Deus me ama porque eu sou alguém que dá bala para Deus, né? Talvez nós estejamos achando que Deus está aceitando o nosso culto porque nós entregamos uma moeda, entregamos um envelope com um valor ali dentro e estamos felizes com isso e não importa o restante das coisas. Meus irmãos, Deus tem que ser adorado por nós da maneira que Ele diz que Ele deve ser adorado. Ele é grande, então a nossa devoção, o nosso culto ao Senhor não pode ser menor do que esse Deus. Ah, mas como que nós vamos adorar um Deus que é tão grande, que é tão excelente? Com o nosso melhor, com o nosso melhor, com aquilo que nós temos de melhor, com aquilo que nós podemos dar de melhor a Deus. Meus irmãos, eu lamento porque nós não temos dado o nosso melhor a Deus. Nós não temos. E se você fizer uma análise introspectiva de você, você vai saber que é verdade. Nós não estamos entregando a Deus o que é melhor. Deus usa através desse texto com o profeta Malaquias o que nós chamamos na área da comunicação como um aspecto dialogal. Deus fala, o povo responde, perguntando, né? E Deus então contrapõe a resposta daquele povo. Um exemplo disso está logo no capítulo, no verso 1, que nós vamos ver aqui. Deus fala que Ele é Deus de amor, o povo diz que ama o Senhor, mas o Senhor diz: olha, vocês não me amam. Eles dizem: no que nós não te amamos? E aí ele usa uma analogia aqui da figura de Esaú e Jacó para contestar o que esse povo está dizendo quanto a amar a Deus. Meus irmãos, nós podemos ver isso então nos versos de 1 a 14, o verdadeiro culto, o culto que Deus aceita. Já nos versos 1 a 5, que nós temos aqui em Malaquias, nós vamos ver que Deus afirma que Ele ama, que Ele é o Deus do amor. Ele afirma, né? Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Olha, Deus está afirmando que Ele tem amado aquele povo. Deus envia um profeta, um oráculo, né, com uma sentença. A palavra aqui no seu original aponta para algo pesado, para um oráculo. Por isso inicia sentença pronunciada pelo Senhor. Ou seja, Deus trouxe ali uma mensagem pesada para aquele povo, por intermédio do profeta Malaquias. E Deus diz: eu vos tenho amado. Deus está dizendo: eu sou Deus de amor, eu tenho amado vocês. E aí, olha só a resposta desse povo, né? Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Olha a ousadia desse povo. Deus está afirmando que Ele é o Deus do amor, que Ele ama, e esse povo está contrapondo a voz de Deus, dizendo: o que o Senhor tem nos amado? Talvez, e só talvez, né, passou pela cabeça daquele povo: se o Senhor nos ama, por que nós estamos no cativeiro? Se o Senhor nos ama, por que nós agora somos escravos de povos gentios? Se o Senhor nos ama, por que o Senhor permitiu que Jerusalém fosse destruída? Se o Senhor nos ama, por que o Senhor permitiu que Nabucodonosor fizesse todo o estrago que fez lá em Jerusalém no templo? Se o Senhor nos ama, por que nós estamos aqui destruídos, arrasados, sem nossas casas, sem os nossos patrimônios? Nossos filhos morreram, nosso rei foi deportado, ou foi disposto. Meus irmãos, mais ou menos o que se tem falado por aí, né? Se Deus me ama, por que eu ando doente? Se Deus me ama, por que essa enfermidade não é curada? Eu oro, eu vizinho, eu vou para a igreja, eu faço boas coisas, mas essa enfermidade não é curada. Se Deus me ama, por que eu sofro injustiças? Se Deus me ama, por que eu não consigo ser feliz? Se Deus me ama, por que a minha vida não vai para frente? Vejam, são coisas que nós falamos também. Nós estamos cometendo o mesmo erro desse povo que está contrapondo
Sempre quando acontece uma grande tragédia no mundo, vem à tona essa pergunta: se Deus ama, como diz que ama, por que as coisas acontecem? Porque terremotos, como aconteceu recentemente em Santa Catarina, ou no tornado, né? Porque terremotos, como aconteceu na Índia, porque isso, porque aquilo. Veja, há este contraponto, e Deus então, na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua grandeza, Deus então responde o que ele não precisava responder, porque era óbvio, era só olhar para a história e ver como Deus amou. Então Deus usa, olha a resposta de Deus: um nos tens amado, né? E Deus diz então: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia eu amei Jacó. Olha que interessante, né? Quando então Deus afirma que ele ama, o povo responde com que tem amado, como eu disse. Então a resposta de Deus é teológica. Deus então responde de forma teológica, irmãos, mostrando para aquele povo que a eleição de Jacó em detrimento de Esaú. Deus mostra: olha para a história, olha para as páginas da história da sua vida e veja como eu fui bom para com vocês. Eu poderia ter escolhido Esaú e rejeitado vocês. Eu poderia ter deixado vocês. Nós podemos interpretar aqui, meus irmãos, que o amor de Deus não é sentimental, mas o amor dele é pactual. Deus ama você não porque ele é um ser sentimental que fica: como ela está bonitinha hoje, como ele está tão fofinho, como eu amo ele. Ele está na igreja me louvando, ele poderia estar em casa agora, mas ele está na igreja lá. Deus não é esse tipo de ser. Deus é um Deus que ama de forma pactual. Ele ama porque ele se abençoou conosco, e a palavra diz que Deus não pode mentir. Uma vez que ele se abençoou conosco, ele honra a sua palavra, e ele vai conosco até o fim. Então Deus não é esse ser carente, Deus não é esse ser sentimentalóide. Ele nos ama porque ele escolheu nos amar, assim como você é, assim como eu sou. Ele olhou e disse: eu quero amar este homem, esta mulher. Eu quero. Com base no quê? Não é com base naquilo que eu e você podemos fazer de bom. Não. Para isso Deus então mostra o que Jacó fez de bom para que eu escolhesse ele. Bom, nós conhecemos a história de Jacó. Sabemos que não foi pelos méritos de Jacó que ele foi escolhido, mas porque Deus quis escolher, mas porque ele quis se alcançar. Meus irmãos, um teólogo chamado Grant Osborne, ele destaca que os profetas frequentemente fundamentam as suas profecias, as suas acusações, podemos assim dizer, na história da redenção, mostrando como Deus, de forma grandiosa, ele então trata o pecado do povo com a redenção. Isso desde Gênesis. O homem peca e Deus então providencia a redenção. E essa maneira, esse modo de agir se repete em todas as páginas da Escritura Sagrada. Um outro teólogo chamado Scott Duval, ele nos faz lembrar que o significado original está atrelado ao contexto histórico, ou seja, o que eles estão vivendo aqui não é algo aleatório, mas faz parte da trajetória de vida deles, faz parte da história da vida deles. Por isso Deus recorre, então, dizendo: veja como foi a eleição, como foi que eu escolhi vocês como meu povo, como foi que eu selecionei vocês como meu povo. O que nós podemos ver aqui, meus irmãos, e por que Deus responde dessa maneira, é porque Israel duvidava do amor de Deus, do amor divino, por causa da situação pós-exílica que eles viviam. Eles saíram do exílio, voltaram para Jerusalém, mas estava tudo destruído, tudo um caos, e então eles chegaram a duvidar do amor de Deus. Meus irmãos, nós podemos ver então, nesses primeiros versos, algo que nós devemos tomar cuidado diante das situações adversas que nós vivemos. Nós nunca podemos colocar em xeque o amor de Deus, nunca. A promessa para mim e para você não é de felicidade durante todos os dias das nossas vidas.
possível que se nós pegássemos uma caneta hoje e começássemos a escrever em duas folhas, que são bem grandinhas, por sinal, coisas boas que aconteceram nas nossas vidas, coisas ruins, tá? Eu tenho certeza que nos meus 51 anos de vida ia ter mais coisas ruins que aconteceram do que coisas boas, tá? Porque a vida é assim. Nós vivemos um mundo mau, vivemos um mundo pecaminoso, vivemos um mundo onde ele se opõe ao Senhor. Mas certamente na lista, que embora não será muito grande em relação à lista das coisas ruins que aconteceram, porque a gente vai perder pessoas queridas, a gente vai perder oportunidades, sonhos vão ser concretizados, casamentos vão ser destruídos, filhos vão rejeitar o carinho e o amor do pai, vamos perder na área da finança, empregos bons vão ser perdidos, decepções com pessoas, com igreja, com trabalho, com mãe, com pai, com filho, com tio. Isso vai acontecer na vida, e por certo aconteceu na sua vida como na minha. Mas quando nós olhamos para a lista das coisas boas que aconteceram, nós olhamos e na nossa mente, nosso coração tem que ver como Deus é bom, como Ele cuida de mim. Porque em meio a estas coisas ruins que aconteceram, o amor de Deus foi visto nas coisas boas que Ele nos fez, no seu sustento e na sua graciosidade. Por isso, meus irmãos, nós não temos direito de apresentar um culto de qualquer jeito ao Senhor. Nós não temos o direito de entrar por essas portas e apresentar qualquer coisa ao Senhor. Então Deus chama a atenção deles. Deus chama a atenção deles mostrando: eu vos amo, mas vocês questionam o meu amor. Então olhem para a eleição, olhem para o tipo de amor com que eu vos amo, que é o amor pactual. Em seguida, meus irmãos, dos versos 6 a 9, Deus então chama a atenção agora dos sacerdotes, porque os sacerdotes estavam corrompidos. Olha o que diz aí a partir do verso 6: o filho honra ao pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Aqui, meus irmãos, desses versos 6 a 9, está o clímax da acusação, tá? E o clímax dessa acusação recai sobre os sacerdotes, cai sobre aqueles que deveriam conduzir o povo quanto às ofertas, quanto ao culto. Os sacerdotes deveriam levar aquele povo ao verdadeiro culto, mas eles estavam corrompidos. Eles eram responsáveis para ensinar aquele povo quanto à reverência exemplar dentro da casa de Deus, mas eles estavam fazendo totalmente o contrário. Eles estavam andando totalmente contrário à vontade de Deus. Eles ofereceram, meus irmãos, animais defeituosos, animais que eram proibidos. Se você for ver a lista de Levíticos, capítulo 22, versos 20 em diante, você vai ver que tinha uma lista proibida de animais, e dentre as proibições, animal com defeito, com mancha, que não fosse o primogênito, não deveria ser entregue como oferta ao Senhor. Segundo um teólogo chamado Walter Reichen, ele diz que esse texto aponta para uma falta de percepção espiritual. Quando alguém apresenta alguma oferta maculada, uma oferta que não é digna, ele está então tendo falta de meio, uma percepção espiritual. Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Quando alguém faz isso, é porque falta nele uma percepção espiritual e a quebra da responsabilidade diante de Deus, que é oferecer sempre o melhor ao Senhor. Meus irmãos, o que faltava nesse povo segundo esses versos 6 a 9? Porque a partir do 7, olha o que diz a palavra: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda me perguntam: no que pesais, no que pensais? A mesa do Senhor é desprezível, ou melhor, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. O Senhor está dizendo: vocês trazem uma oferta ruim, vocês trazem uma oferta proibida, e ainda me perguntam no que nós temos desprezado o teu nome. Sabe como que vocês pensam da minha mesa? Vocês acham que a minha casa, a minha mesa, é uma mesa de imundície, é uma mesa qualquer, é uma mesa que pode ser desrespeitada, e eu não vou fazer nada.
E ele continua: quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? O Senhor está dizendo, quando você traz uma oferta que é um animal cego, isso não é um mal que você está fazendo? Isso não é errado? E essa voz do Senhor continua ecoando por todas as gerações posteriores, dizendo: quando você entrega uma oferta que ela é imaculada, isso não é mal diante do Senhor? Isso não é errado? Trazer uma oferta de qualquer jeito? O Senhor Jesus, certa vez ensinando os seus discípulos, disse a eles: se alguém está no culto, eu estou parafraseando, se alguém está no culto e ele vai entregar uma oferta, mas lembrou que ele tem um problema com o irmão, o que ele deve fazer? Entregar a oferta, é isso? Não, ele deve ir, deixar ali, vai lá, conserta com seu irmão, acerta a sua vida e depois vem e entrega a oferta. O Senhor ensinou, o Senhor Jesus ensinando, dizendo: não é só jogar lá a oferta, ou entregar a oferta de qualquer jeito, não. Porque a oferta tem que estar de acordo com o ofertante. Olha que interessante, né? Nós nunca pensamos nisso. A oferta tem que estar de acordo com o ofertante e com aquele que vai, e para com aquele que vai ser ofertado. Então, se a minha vida é uma vida contrária à palavra de Deus, a minha oferta vai ser rejeitada pelo Senhor. Vai ser rejeitada. Era melhor que nem entregasse, porque ela vai ser rejeitada pelo Senhor. Porque ela está de acordo com aquele que entregou a sua oferta. Uma oferta pecaminosa, uma oferta maculada, e uma oferta que desrespeita a quem está sendo oferecido. Mas olha, o Senhor ainda continua dizendo, a partir do verso 8 aí, quando trazes o irmão cego, então ele continua: e quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Deus está dizendo: pegue esta oferta que você está trazendo na casa do Senhor, que é uma oferta má, e entregue ela ao seu governador e vê se ele vai aceitar. Vê se ele vai aceitar. O Senhor está dizendo: aquilo que você entrega a mim, entregue ao teu governador, entregue ao teu governante, para ver se ele vai aceitar. Note que a gente às vezes tem esse método, né? Nós não entregamos a alguém que nós gostamos uma coisa ruim. Ninguém entrega uma coisa ruim, ninguém dá. Um exemplo: se você está conversando com alguém, o que você exige da pessoa? Atenção. Já conversou com alguém que te dá atenção? Gostoso, né? Maravilha conversar com alguém que não dá atenção. Alguém que você está conversando e ela está. Você falando. E ela então ela está pegando lá um livro e lendo. Ou então ela está olhando para os passarinhos que estão passando. E você ela falando. É muito bom conversar com uma pessoa assim, não é? É ruim. Ninguém gosta. Você se sente ofendido, desrespeitado. Então por que nós fazemos isso com Deus? Por que nós fazemos isso com Deus? Por que quando Ele está falando conosco, nós estamos com a nossa atenção em outro lugar? Achando que está tudo bem, achando que Ele vai aceitar o nosso culto, porque nós estamos aqui bonitinhos, perfumados, bem vestidos, na casa dele, entregamos a nossa oferta e cantamos hinos, né? Vim para adorar-te, vim para louvar-te, vim para dizer que é meu Deus. Isso foi verdade que você cantou? Será que lá no céu agora os anjos podem testemunhar diante de Deus dizendo assim: Senhor, Pai, eles cantaram verdade? Ou será que não, o Senhor não é o meu Deus? O Senhor não é o meu Deus, porque nem atenção ele dá para eles estão no Senhor. Eles não têm nem aí com o Senhor. Eles só estão apropriação para fazer nenhum, para que ninguém depois mande um WhatsApp para ele, ligue para eles, assim: por que você não foi para a igreja, irmão? Vejam, meus irmãos, esse tema é totalmente atual. O Senhor está dizendo, está mostrando para eles no que
que eles desrespeitam o Senhor? O Senhor está dizendo: se eu sou Pai, então por que vocês não me respeitam? Por que vocês não me dão atenção? Por que vocês não olham para mim quando eu estou falando com vocês? Por que vocês fazem isso, esse tipo de oferta, esse tipo de culto mau, ruim, perverso, que me desrespeitam? Meus irmãos, faltava naquele povo o temor do Senhor. E isso é um tema que é central no Antigo Testamento, essa falta de temor. Nós já vimos isso. Desde quando o primeiro profeta começou a profetizar, nós vimos que o Senhor tem cobrado deles o que? A falta de temor, a falta de espiritualidade. Eles se aliaram a deuses estranhos, a cultos estranhos, e abandonaram o caminho do Senhor. Eles quebraram a aliança com o Senhor. E esses sacerdotes que estavam sendo exortados pelo Senhor, eles quebraram a aliança sacerdotal dada a eles lá atrás com Moisés. Quando nós vemos, por exemplo, o livro de Números, capítulo 25, a partir do verso 10, olha o que eles deveriam, como eles deveriam zelar pelo seu ministério, o ministério sacerdotal deles. Números capítulo 25, versos 10 a 13. Olha o que o Senhor diz a eles. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do seu sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo Senhor Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, ou morto como uma midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosme, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Veja, o Senhor então se agradou de um sacerdote que teve zelo e disse a ele: a sua linhagem será uma linhagem perpétua e dela eu exigirei zelo. Então o Senhor exigia do sacerdote zelo. O que era zelo? Ensinar o povo a cultuar a Deus, ensinar o povo a como fazer ofertas dignas do Senhor e zelar pelo nome do Senhor. Era isso que eles deviam fazer. Mas irmãos, então o Senhor cobra aqui primeiro do povo a falta de amor por Deus. Deus dizia: eu amo vocês, mas vocês não me amam. E vocês cobram, vocês dizem que eu não amo vocês, então olhem para a aliança. Depois o Senhor exorta os sacerdotes. E agora o Senhor então fala do culto profanado. Versos 10 a 14, quando o Senhor diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas para não acenderes de balde o fogo do meu altar. E não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão as vossas ofertas, mas desde o nascer do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu, o Senhor, sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é terrível entre as nações. Meus irmãos, Deus aqui ele faz ele se expressa de maneira forte, né? Ele expressa de uma maneira muito forte o seu repúdio contra a ação daquele povo, quanto aquele povo estava fazendo, profanando o culto
olha só o verso 10 como ele diz: quem dera houvesse entre vós quem fechasse as portas, né, para não se queimar incenso. O Senhor está dizendo: quem dera, tomara, tivesse um dentre vocês que chutasse o balde e falasse: chega, parem de profanar o culto na casa do meu Pai, na casa de Deus. Nós sabemos que houve um que fez isso: Jesus. Quando Jesus passava por Jerusalém, que ele viu os cambistas profanando a casa de Deus, vendendo animal com defeito, vendendo coxo, animal que não era de acordo com a lei, o Senhor Jesus foi lá e fez o quê? Derrubou as barracas, chicoteou os cambistas. E o Senhor disse: vocês estão profanando a casa do meu Pai, vocês estão fazendo ela casa de comércio, porque além de trazer animais com defeito, vocês estão vendendo ele como se eles fossem animais puros. Este, a qual o Senhor disse: quem dera houvesse entre vós ele veio, e é o Senhor Jesus, que reprovou um culto que não fosse um verdadeiro culto ao Senhor, que reprovou aquele culto manchado, aquele culto maculado, aquele culto impuro ao Senhor. Um escritor chamado William Clay e também Bob Blomberg, eles falam que o que o povo estava cometendo aqui era um exemplo de profanar o sagrado, de profanar o culto ao Senhor. O que eles estavam fazendo era uma profanação, uma profanação ao que era sagrado, quando o ato religioso externo descontrai do interior. O que estava acontecendo aí? Externamente eles estavam trazendo animais, externamente eles aparentavam estar fazendo um culto ao Senhor, mas internamente não, porque o Senhor conhece o coração. Não é isso que está escrito lá em 1 Samuel 16? Quando o profeta Samuel chega na casa de Davi, e então chama Jessé e fala: me apresente seus filhos, porque dentro de uns aqui está o escolho do Senhor. E vem os primeiros filhos, Eliabe, e vem todos os outros filhos bonitos, fortes, soldados. E o Senhor diz: esse não. Samuel fala: agora este é, porque ele é bonito, alto, ele é forte, tem postura de rei. E o Senhor diz: esse não. E o Senhor diz: vocês estão vendo a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Meus irmãos, Deus sabe quem é que está oferecendo, que tipo de culto nós estamos oferecendo ao Senhor. Ele sabia que esse culto que estava sendo oferecido a ele aqui pelos hebreus era um culto fingido, um culto falso, era um culto que estava profanando o sagrado, profanando o nome do Senhor. Então, meus irmãos, devemos ter cuidado. Ou nós perdemos o temor totalmente e não cremos na onisciência de Deus, que sonda e conhece os corações, e nós continuaremos agindo desta maneira, porque não cremos na onisciência dele, e então vamos enganar os outros. Ou nós hoje paramos e refletimos que o Deus que nós cremos é um Deus onisciente, que sonda os corações, e ele sabe exatamente como cada um de nós entramos por essas portas, e que tipo de culto nós oferecemos a Deus. O Senhor sabia que lá havia uma contradição entre o interno e o externo. O Senhor, então, ele fala àquele povo: já que vocês não querem me cultuar como eu desejo ser cultuado, então eu vou levantar um outro povo e eles vão me adorar, eles vão servir os servos. Meus irmãos, Kevin Van Hooser, ele entende que nesse texto o Senhor está dando agora, abrindo a porta, para que os gentios, conforme Isaías 56 lido, agora passe a ser o povo de Deus. E a adoração agora, ela não está mais limitada a Israel, mas ela está agora expressa ou aberta a todos os povos, conforme lido em Isaías 56. O governo do Senhor está apontado nesse texto, dizendo que todas as nações serão governadas por ele e elas irão adorar. Já que o povo de Deus não quer cultuá-lo de forma legítima, então Deus trará outros de fora para adorá-lo. Deus, como eu disse e repeti algumas vezes e vou repetir de novo, Deus não é um ser carente. Deus não fica dizendo: não quero me cultuar.
estou tão tristinho hoje, porque não foi me cultuar, não foi para a igreja cantar, senti a falta da voz dela, não foi, veio, não foi. Quando nós dizemos não para Deus e não queremos honrá-lo, não queremos cultuá-lo, fica tranquilo, né? Há um texto que diz que quem quer continuar no pecado, que se afunde mais, Lembra do que Zacarias disse sobre o povo que rejeitou o pastoreio do Senhor? Já que vocês não querem ser curados, que continuem doentes, porque agora vocês serão dominados pelo pecado e pelos falsos mestres, e eles vão arrancar até as suas unhas, as suas lãs. Então, meus irmãos, já que quando nós não queremos cultuar a Deus, Ele levanta outros, Ele traz outros, de lugares que nós nem imaginamos, de situações que nem nós imaginamos. Para Deus não há problema nenhum quando um santarrão não quer cultuá-lo. Deus falou, ok, Deus vai lá no prostíbulo, vai lá no tráfico e tira e transforma aquele traficante, bandido, assassino, aquela prostituta, aquele mentiroso, aquele alcoólatra, aquele drogado. Deus tira de lá, purifica, muda a vida dele e traz ele para nós. Se nós não quisermos, Deus trará outro e vai nos surpreender. Então, não pense que Deus é um ser carente, não pense que Deus é prender direção porque nós não queremos cultuar. Aliás, é uma honra para nós estarmos aqui nessa noite, sentados nesses bancos, cultuando Ele. Ele nos deu esse privilégio de cultuar, e nós devemos fazer isso com honra ao Senhor. Meus irmãos, esse texto de Malaquias, e é por isso que é reforçado, né, a ação deste povo, a ação perversa deste povo, em duas partes, né? O profeta já relatou na primeira parte, mas ele agora relata de novo nessa segunda parte, a ação de que Deus sabia de como aquele povo agia. Nós vimos no versículo 6, o povo desprezou Deus, versículo 7, o povo profanou, versículos 7 e 12, eles achavam que a mesa do Senhor era imunda, era desprezível. Versículo 13, eles achavam o culto uma canseira. Olha só, nada contemporâneo, né? E é por causa dessas atitudes do coração, meus irmãos, somado ao fato de que eles não sentiam amor por Deus, eles não amavam a Deus de forma alguma. Então, somado ao seu desleixo com a falta de amor por Deus, então eles ofereciam qualquer coisa ao Senhor. Eles davam a Deus o resto, o pior. Eles davam a Deus o que sobrava. Eles não se importavam em oferecer a Deus o que era de bom e o que era melhor. Não foi assim com Caim? Caim ofereceu o que sobrou para ele, ofereceu a melhor oferta. Esaú, idem. E assim se repete durante toda a história. Aqueles que não pertencem a Deus, aqueles que não são de Deus, oferecem um pouco a Deus. Nós devemos então, meus irmãos, em rápidas aplicações, devemos nos perguntar, né, como esse texto pode transformar a minha vida quanto à questão política. Como, olhando para esse texto, eu posso mudar a minha postura no culto ao Senhor. Então nós devemos primeiro, meus irmãos, ao entrar por essas portas, entender que Deus nos ama, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias, mesmo quando tudo apontar de forma contrária. Acredite, Deus te ama. Deus te ama. Não importa. E talvez nós vamos morrer com uma enfermidade, ela nunca vai se curar. Talvez nós morreremos com uma situação econômica não tão boa. Talvez nós não teremos um casamento feliz enquanto vivo. Talvez nós teremos muitas decepções ainda, somadas às muitas que já tivemos. Talvez nós seremos perseguidos a vida toda. Talvez, meus irmãos, teremos que conviver com situações tristes, difíceis e terríveis. Mas isso não significa que Deus não nos ama. Só significa que nós estamos enfrentando situações, estamos sendo provados. Confie no amor de Deus.
duvido do amor do Senhor. Em momento algum, questione o amor desse Deus que transformou a sua vida, que mudou o seu modo de viver, que tirou você de um lamaçal de pecado a qual você estava se revolvendo como um porco se lambuza na lama. O Senhor te deu nova perspectiva de vida, o Senhor te transformou, o Senhor te limpou e te purificou. Não volte para a lama, não questione o amor de Deus voltando para a lama. Confia nele, porque o bom pastor sempre cuida das suas ovelhas. E isso, meus irmãos, implica diretamente no culto, porque uma vez que entendemos o amor de Deus, nós entramos por essas portas cheios de felicidade e alegria, em cultuá-lo, em honrá-lo, em tratá-lo como o Pai que Ele é para nós. Segundo, olhando para esse texto de Malaquias, nós podemos então entender que a nossa adoração deve ser íntegra. Íntegra, o que é isso? Íntegra. Íntegra vem de totalidade. Deus não quer apenas um pedaço seu. Deus não quer apenas uma parte de você, Ele quer o seu todo. Ele quer você por inteiro na adoração. Ele quer a tua mente, o teu coração, o teu corpo, os teus olhos, os teus ouvidos, a tua boca. Tudo isso junte-se em nome ao Senhor e você tem uma vida de integridade na adoração, dando ao Senhor o seu todo, o seu tudo. Meus irmãos, quando nós vamos a uma festa, e para quem gosta de dançar, que não é todo doido como eu, mas quem gosta de dançar, nós nos entregamos, nós nos divertimos na festa, nós usufruímos de tudo na festa, comemos bem, até a barriga não aguenta mais, nós ouvimos as belas canções, dançamos. Se nós vamos para praticar um esporte, seja academia, uma bicicleta, ou seja um futebol, ou seja um atletismo, nós damos o melhor de nós ali, nós nos entregamos totalmente ali. Nós não vamos de forma limitada, eu sei que tem exceções, tá? Mas limitada, nós não nos entregamos ao máximo, porque nós queremos fazer aquilo da melhor maneira. Quando nós nos envolvemos com alguém, nós queremos dar o nosso coração para aquela pessoa. Nós dedicamos tempo, nós dedicamos toda o nosso coração para aquela pessoa. Não importa se é 3 da manhã, se a pessoa te ligar, você vai lá, amor, é claro que eu vou. Nós tornamos as pessoas mais doces, levando presentinhos, nos dedicamos para o nosso amado, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais. E por que com o Senhor nós entregamos alguma parte de nós? Alguma parte de nós. Por que nós só corremos atrás do Senhor quando nós estamos cansados? E ainda usamos isso, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, a pecaminosidade, né? Nós usamos até o versículo para mostrar que nós estamos cansados, quando nós vamos para a igreja, não estou aqui, mas eu estou cansado. Por que nós andamos tão cansados? E no culto é refletir isso. Porque certamente os nossos esforços estão em outras áreas da nossa vida que não no Senhor. Nós não temos nos entregado, precisamos nos entregar mais ao Senhor. Nós precisamos adorá-lo de forma íntegra e total. Por que, meus irmãos? Adorar de forma mecânica, sem entrega pessoal, é o que eles faziam aqui no período de Malaquias. Eles apresentavam a Deus um culto mecânico e sem entrega pessoal. Trazendo isso para os nossos dias, nós podemos fazer eu fiz uma pequena listinha, tá? Olha só, culto mecânico e sem entrega pessoal é isso: participar de culto sem emoção, sentar no banco e ficar ali, estático. Isso é um culto sem devoção, é um culto mecânico. É um culto sem entrega pessoal, você não se entrega. Sem servir com má vontade. É vir para a igreja com má vontade. É sentar no banco com má vontade. É tocar algum instrumento ou usar o culto com má vontade. É também oferecer, abre aspas, o resto em vez do melhor para Deus. Perceba como são coisas bem atuais. É
obrigação eu culpo. Eu tenho que ir para o culto porque eu sou o pastor da igreja. Eu tenho que ir para o culto porque eu tenho uma função da igreja. Eu tenho que ir porque senão alguém vai me chamar de doideiro porque eu não estou mais indo para a igreja. Perceba como isso não é culto agradável a Deus. Mais uma. Tá? Está no culto, mas com a mente lá em Nárnia. O corpo está aqui, mas a mente está lá em cima. Isso é culto a Deus? Isso é culto que o Senhor deveria sentar diante de você? Fazer qualquer outra coisa no culto, durante o culto, ao invés de prestar honras ao Senhor. Isso é culto? Creio que não. Meus irmãos, finalizando, Malaquias, nesses 14 capítulos, ele nos lembra que a missão do crente é servir ao Senhor com devoção, apresentar a Deus um culto autêntico, um culto digno do Senhor, da grandeza do Senhor. É seguir os passos de Jesus, que durante todo o seu ministério terreno, ele honrou a Deus. Ele não aceitou, e ensinando seus discípulos, ele mostrou que Deus não aceita qualquer tipo de coisa, que Deus não aceita o aparente, o externo, porque Deus se preocupa mais com o interno, mais com o coração, que Deus se preocupa com o que de fato está dentro de nós, nosso coração. Portanto, meus irmãos, que tipo de culto temos oferecido ao Senhor? Que tipo de postura tem sido a minha e a sua quando nós entramos por essas portas, pela tenda da adoração, pelo local de culto do Senhor? Paulo nos aconselha, e aqui nós encerramos. Paulo diz: rogo-vos. A palavra rogo-vos é uma palavra de apelação. É como se ele estivesse dizendo assim: eu imploro a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, Deus está nos pedindo algo simples para mim e para você. Me cultuem